Veja no ICL Notícias, segunda edição. Bispo em cheque. Operação da Polícia Federal aponta fraude em banco de Edir Macedo. Situação só piora. PF aponta que o chefe do gabinete de Jacques Wagner ligou para Daniel Vorcaro. Cutucada Suprema. Gilmar Mendes aponta erro crasso de André Mendonça na condução do caso Master. De volta para Papudinha, Alexandre de Moraes tem até amanhã para definir se Bolsonaro continua em prisão domiciliar. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa tarde, hoje é terça-feira, dia 23 de junho de 2026. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao ICL Notícias, segunda edição. Hoje o nosso abraço vai para a Rádio Flor de Lótus, aqui de São Paulo, em nome de Décio e também da Gabi. A Flor de Lótus é mais uma parceira do ICL que há 3 anos tem uma relação muito bacana com os ouvintes, levando música, informação e também solidariedade para a comunidade. E isso é algo que a gente valoriza muito. A comunicação que não fica distante das pessoas, ela cria laços e também fortalece conexões, além de acompanhar, o dia a dia da população. É muito bom ter a Rádio Flor de Lótus fazendo parte da nossa comunidade do ICL. E não esquece, tá? Se você também quer fazer parte desta parceria, a família ICL está aumentando, hein? Escreva pra gente no retransmissão@icl.com.br. retransmissão@icl.com.br. Vamos então para os alertas do Instituto Nacional de Meteorologia para amanhã. Olha, tem massa de ar polar chegando ao país. Então se prepare, hein? Pega o cachecol, pega o gorro para poder ir para a rua. As temperaturas vão despencar e tem chance de geada em várias regiões. O frio já é intenso em boa parte do centro-sul do Brasil. No sudoeste e centro-oeste, além do frio, tem chuvas intensas, inclusive o volume registrado de chuva em junho já está bem acima da média. Já no norte e no nordeste, temos previsão de chuvas isoladas sem grandes riscos. Deixa eu dar mais um recadinho antes de apresentar a nossa mesa, é que amanhã, por causa do Jogo do Brasil, o Urgente vai começar mais cedo e o N2 também, tá? O Urgente com o Rodrigo Viana e o Bruno Concílio começa às 3h30 da tarde e o N2 vem coladinho na sequência, tá? Às 4 da tarde. A gente vai das 4 até às 5h30. Boa tarde, bancada, porque depois a bola vai rolar. Depois Brasil e Escócia. É isso aí. Boa tarde, Demore, boa tarde, Robes. Audiência no Brasil todo. Todo dia uma emissora nova chegando, né? É. Todo dia. Passamos no Nordeste inteiro, fomos para Tocantins, Rio Grande do Sul, pulamos lá para Roraima. Verdade. Hoje, cidade de São Paulo. Muito bom, Rádio Flor de Lótus. Estamos com mais de 60 já, daqui a pouquinho chega nas 100. Vamos lá, boa tarde, Demore. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Vamos lá, que temos Bora. muitas pautas para conversar, meninos. Hoje o banco do Bispo Edir Macedo foi alvo da Polícia Federal com a Operação Miragem, que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras no Banco Digimais, controlado pelo fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. A Justiça Federal de São Paulo autorizou o bloqueio de 670 milhões de reais em bens e valores dos investigados. A PF suspeita que os envolvidos no esquema do Digimais, eles teriam manipulado demonstrativos contábeis e registros para ocultar a real situação financeira da instituição e assim manter operações irregulares. Demore, a estrutura lembra um pouco, né? A mesma do Banco Master, hein? Banco, como diz, Chico, na internet, estão falando como é que é? Dízimo mais? Dízimo mais. Então, dízimo com quem andas que eu te direi quem és. Olha, Roberta, a gente tem falado desde o ano passado em relação ao caso Master que o problema central do caso Master não é só a questão das ilegalidades cometidas, é a questão das legalidades cometidas também. Porque o Brasil tem uma estrutura legal, desenhada para que certos setores da economia, certas pessoas e certas famílias operem no país como se fosse um paraíso fiscal. É um paraíso fiscal brasileiro, é um paraíso tropical, né? A tesouraria dos bancos
sabe que até hoje é um dos negócios mais, assim, fechados que tem, né? O banco tem ali, todo dia tem que fazer acerto de conta, bancos emprestam dinheiro para banco, tem o spread bancário, tem isso e aquilo. Então, assim, é uma coisa que, assim, fazem coisas ali que vai demorar para todo mundo enxergar o que está fazendo. Dos bancos que a gente enxerga, porque não pensa que os bancões também não fazem, tá? A diferença é que não cai. Só essa a diferença, Sim. né? Mas dá para contar qualquer história com o número que quiser ali às 11h59 da noite, né? Você tem que fazer a coisa parecer que funciona. O Banco do Edir Macedo, quando saiu, estourou o caso do Banco Master, muita gente já falou, olha, tem outro aí que é esse aí. Então muita gente já falava que estava na fila. Estava na fila, né? Aparentemente tem outros, não é o único. Então agora, hoje pela manhã, operação da Polícia Federal, mais de 600 milhões de bens bloqueados, né? Numa tacada assim, Chico, 600 milhas para começar. Sim. Só se fala em milhões, bilhões. Só. Centenas de milhões bloqueados no mesmo dia. Isso aí não é o tamanho do problema, tá, Roberto? Isso é o que os caras acharam, os caras pegaram, olharam por cima do muro assim e falaram, isso aí tem que congelar, viu, galera? Só olharam por cima do muro, por enquanto. E, pelo que a gente está vendo, é um esquema muito parecido com o esquema do Banco Master. O que é que está sendo colocado como hipótese investigativa pela Polícia Federal, fraude em balanço e maracutaia de tesouraria, né? A gente não sabe qual a extensão disso, que tipo de produto eles colocaram no mercado, se teve mesmo o esquema do Banco Master de carimbar e recarimbar papel, coisa que vale R$1 passa a valer 1.000 da noite para o dia. Em minutos você passa de um fundo para o outro, aquilo lá que não tinha valor passa a ter valor, isso tudo aconteceu no Banco Master. Terreno dado em garantia para mostrar que você tem liquidez, terreno que você pagou R$1.000, você vai lá e dá garantia, fala que o terreno custa 250 milhões, ninguém foi lá ver se custa mesmo, terra sobreposta em área de preservação que não deveria estar sendo dada em garantia, isso aí tudo aconteceu no Banco Master. Agora é olhar para dentro do banco do bispo, para ver o que tem no banco do bispo. Até o consignado, que era também forte no Master, por concessões de governos estaduais e prefeituras, é forte também no Digimais. Só que o mais pesado aqui no Digimais é governo de estado, as duas polícias civil e militar, e a Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes e Tarcísio de Freitas, eles, em agosto do ano passado, eles liberam geral o funcionalismo, o municipal e o estadual, para dar uma ajuda ao bispo. Isso. Eles correm para o bispo. É muito alta a concentração desses dois funcionalismos dentro do banco hoje. Pois é. Tava parecendo que jogaram uma boia, né? Tem todo o jeitão de boia ali. Olha, ajuda aqui, Tarcísio, ajuda aqui, Ricardo Nunes, que a coisa tá feia. E é agosto do ano passado, é agora. Eu vou trazer os detalhes, né, dessa relação com o governador de São Paulo. Só vou chamar a nossa enquete no Papo Legal. A nossa enquete está aberta, tá? A pergunta é a seguinte: as suspeitas contra o Banco Digimais mostram falhas na fiscalização? Temos 3 opções. Sim, o sistema financeiro está uma zona. Sim, mas a PF está aí para dar um jeito. Não, a fiscalização é eficiente. São 3 opções aqui. Querem palpitar antes de eu dar sequência? Pô, eu vou na uma, assim, disparado. Vamos dar uma zona. Tá uma zona, né? É uma zona proposital, né? É uma zona criada para ser assim. Sim. Quem deveria criar esse freio, assim, de verdade? Quem deveria cuidar dessa estrutura? Porque isso acaba deixando inseguro. Assim, quem tem dinheiro em banco, quem quer investir... Assim, é tanto legislativo quanto do tal do xerife do mercado, a CVM. A CVM foi inoperante durante os anos do Banco Master, que é um lugar para onde pouco se olhou. Aliás, deveria se olhar mais. A CVM deveria estar em cima dessa papelada toda. Fez pouco. O Banco Central tem responsabilidade também, porque também tem que se comunicar com os bancos com frequência, tem que garantir a liquidez dos bancos, tem uma série de relatórios. O Banco Central pode fazer diligências, pode fazer perguntas, pode olhar para dentro do banco, né? O banco todo dia tem conta para pagar, né, Roberta? O banco é um grande fluxo de dinheiro, entra e sai. Do nosso dinheiro, né? Do nosso dinheiro, dinheiro porque o dinheiro do povo, o banco não imprime dinheiro, sempre falo isso, né? É dinheiro privado, não sei de onde. Não é privado, é dinheiro das pessoas que está ali. Sim. Ainda mais com essa informação que o Chico trouxe, que a boia de salvação aparentemente foi de funcionalismo público, da Prefeitura e do Estado de São Paulo. Aí tem a certeza que vai receber. Exato, porque é consignado.
E aí o banco tem dinheiro, o banco precisa pagar conta todo dia. O banco tem conta para pagar todo dia de várias contas diferentes. Então tem conta que está vencendo hoje, que é do empréstimo, eventualmente, que ele contratou de um outro banco pagando o spread bancário de 1 ano e meio atrás. Ele tem um vencimento hoje de um número determinado de CDBs, por exemplo. Hoje vence em 5.685 CDBs no banco. Soma tudo isso, quanto que dá? Isso aqui dá 25 milhões de reais. Tem que ter caixa para pagar, porque esse dinheiro tem que voltar para a conta das pessoas. Eventualmente as pessoas vão sacar esse dinheiro. Então o Banco Central tem que estar olhando, porque a pior coisa que acontece no banco é não ter liquidez, é não ter caixa, que é o que aconteceu com o Vorcaro. O cara foi ficando sem liquidez, o Banco Central foi fazendo algumas inquirições e o cara falava, primeiramente, ele falou, não, eu tenho aqui um terreno, eu tenho aqui isso, tenho aqui aquilo. No fim ele falou, não, eu tenho aqui uma administradora de fundos chamada REAG. Tem 2 fundos lá na REAG que são o meu caixa. Esses fundos são meus. Quando os caras foram olhar dentro, Caixa vazia. Não tinha nada. Exato. Quando foram olhar, a REAG era uma maior esculhambação do Exatamente. universo, ligação com PCC ou Escacel. Exato. E aí a coisa vai andando, vai andando, vai andando. No tempo em que anda, você imagina a quantidade de grana que essa galera botou no bolso. Porque um banco privado, ainda mais desse tamanho, dos demais, os outros fazem a mesma coisa, eles decidem quanto que o Chico vai ganhar, quanto que o diretor vai ganhar, quanto que o presidente vai ganhar. Final do ano paga bônus, então decide quanto é o bônus de cada um. Então o dinheiro vai entrando e esse dinheiro vai sendo privatizado para quem está lá. Entra no banco, vai para sua conta, vai para sua, vai para mim. Esse dinheiro não volta mais para o banco. O CNPJ pode até quebrar, o CPF está rico. Esse é o esquema que os caras fazem. Quanto mais tempo durar, melhor. Pois é. Eu vou trazer aqui os detalhes, o Chico já adiantou. Vamos falar sobre o Digimais, porque ele foi autorizado pela gestão do Tarcísio de Freitas a fazer empréstimo consignado para a PM de São Paulo. E aí, o desconto é em folha, quando eles já enfrentavam uma crise financeira. Tudo isso aconteceu e a apuração é do UOL. O contrato foi feito em agosto de 2025 e tem vigência até fevereiro de 2030. E vamos lembrar, né, que o partido de Tarcísio de Freitas é ligado ao dono do Digimais. O Republicanos, partido do governador, surgiu nas fileiras da Igreja Universal. O partido da Igreja É o partido da Igreja Universal. Tanto é que os PMs, muitos dos PMs, estão toda hora em culto. Vai lá, de farda e tudo. Isso é um esquema da Universal, claro. A igreja, então, que foi fundada por Edir Macedo e é presidida nacionalmente por Marcos Pereira, um bispo licenciado da instituição religiosa. O UOL procurou o governo de São Paulo, mas até agora não houve resposta. Exato. Vamos ver se vão para cima, né, Chico? Vai ser, tem que aparecer o velho Ministério Público ali com vontade e tal. Vai depender disso. Exato. Senão vai ficar lá no noticiário, nossos comentários aqui, vão dizer lá de casa, os idiotas aí comentando, não vai dar nada. É muito bom. Vamos falar um pouquinho de Jacques Wagner também, porque é outro assunto do nosso noticiário. A investigação da PF sobre o líder do governo no Senado identificou uma ligação de WhatsApp do chefe de gabinete do senador para o telefone do banqueiro Daniel Vorcaro. A apuração é da Bela Megali, do jornal O Globo. O telefonema ocorreu no dia 7 de agosto de 2024, mesmo dia em que Vorcaro havia marcado um encontro com Jacques Wagner no gabinete dele. Segundo a reportagem do jornal O Estado de São Paulo, o encontro do senador com o dono do Banco Master foi articulado pelo publicitário Guilherme Sodré, apontado pela PF como intermediário historicamente vinculado a Jacques Wagner. O que foi identificado pela PF até agora? O seguinte, que o chefe de gabinete de Wagner, citado pelo nome de Lucas, fez um telefonema para Vorcaro no dia do encontro e a ligação não foi atendida pelo banqueiro. No dia seguinte, o Vorcaro enviou mensagem dizendo que estaria à disposição para conversar. Vorcaro também recebeu, de Guilherme Sodré, o número direto de Jacques Wagner. Procurada, a assessoria do senador disse que Lucas Reis, chefe do gabinete do senador Jacques Wagner e responsável pela agenda, ele confirma que recebeu um pedido de agenda com Daniel Vorcaro, mas que após consultar o senador, ele não autorizou marcar. No mesmo dia, o Lucas Reis tentou contato com Vorcaro para informar que o encontro não iria acontecer, mas não foi atendido. Essa é a resposta da assessoria do senador Jacques Wagner.
Eu estava acompanhando a N2 ontem, não tem uma mensagem do Jacques Wagner tentando falar com o Vorcaro para marcar um encontro para, segundo o Jacques Wagner, falar sobre as eleições? Sim, que ele estava ocupado com os netinhos, né? Uma relação próxima, inclusive. Ah, né? Roberta, assim, me desculpa, não tem, assim, eu até brinquei hoje falando com os amigos, né? O Ciro Nogueira botou o primeiro pé na escada do jato do Vorcaro, a gente já voou na jugular dele. Tá? Com o Guga, essa mensagem que ele trocou, né? Com o Augusto Lima, que era sócio do Vorcaro. Então, assim, ninguém está condenando o senador e como não condenamos o Ciro Nogueira. Eu não sou polícia, não sou procurador, não sou juiz, não condeno ninguém, né? O que a gente faz aqui há anos? O Chico, uns dois aninhos a mais do que a gente, né? A gente analisa os indícios, né? Fui no arquivo hoje, achei a matéria sobre o Edir Macedo, já nessas condições, já na época. Em 95. Isso aí. Pelo amor de Deus. A gente olha os indícios, gente. Se Há você 31 anos, Chico. Se você tirar o nome e a paixão que muitas pessoas podem nutrir, como do outro lado, lá também os caras vão nutrir paixão por fulano, ciclano, beltrano, e só explicar a história para qualquer jornalista sem os nomes e falar, os indícios são esses, indícios suficientes para que a Polícia Federal continue investigando de modo muito sério. Sim. Não parece leviano de nenhum modo a investigação. Existem provas cabais para a denúncia? Não, tanto que a denúncia não foi feita ainda. A denúncia contra o Ciro Nogueira também não foi feita. Também não. Contra o Cláudio Castro também não foi feita. Contra o Ibanez também não foi feita. Aliás, nem o Vorcaro está denunciado ainda. Não há denúncia ainda. As investigações estão em andamento. Não tem um relatório final, tem que esperar não tem denúncia formalizada. Final, denúncia formalizada e esperar a manifestação do Ministério Público. Caso aceita, o Ministério Público manda para o juiz e o juiz vai dizer sim ou não e aí virão réus. No ponto em que estamos, indícios mais do que suficientes para que o senador Jacques Wagner siga investigado. Não há dúvida disso. E a gente continua a discutir, né? E politicamente, o Demore descreveu o cenário do mundo, o Ministério Público, polícia, investigação, o processo da história. E no mundo político, já devia ter pedido o boné. Não pediu. Né? Não pediu. Isso prejudica, sim, a candidatura Lula. Tudo bem que podem ter verificado agora, lá naquela pesquisa diária, e não notaram, não, mas traz o assunto corrupção para dentro do comitê eleitoral do presidente Lula. Esse que já é um assunto para lá de sensível, né? Estava afastado desse assunto. O episódio Jacques Wagner devolve o assunto pro comitê do Lula. Tira aquela história, pode falar do Flávio Bolsonaro, mas tira aquela história de estar a cavalheiro para falar à vontade. Já dá uma manchada. Então, eu acho que essa operação política para afastar o Jacques Wagner devia ter sido feita quinta-feira. Estão falando para amanhã, tá igual aquela placa de boteco, fiado só amanhã. Aí amanhã eu vou falar que é amanhã, e amanhã, e amanhã. Exato. Tá parecendo isso, né? Há 5 meses da eleição, né? Esse é o grande ponto dessa história. Claro, tem uma costura para fazer ali, porque a gente fala de Jacques Wagner, a gente fala de Rui Costa. Porque o Jacques Wagner, nessa questão do crédito cesta, que foi vendido para Augusto Lima, que depois colocou dentro do Master pelo dobro do preço que pagou e tal, o Jacques Wagner, até onde eu me lembro, né, ele era secretário do governo Rui Costa. Então a linha leva, né, a imaginar que o Rui Costa eventualmente também pode cair nessa rede. Então, claro, tem uma costura partidária que pode ser feita e tal, mas em tempos de internet, o Jacques Wagner demorou mais de 10 horas para soltar uma nota no dia da operação. Eu estava aqui no N2, lembra? Foi quinta-feira da semana passada. Sim. Emissários do presidente Lula falaram que o Lula só conversaria com o Jacques Wagner na segunda ou na terça. A gente está falando de ontem ou hoje. E a coisa vai se arrastando. Parte da imprensa que já está de olho na eleição já iguala todo mundo. Então é como se os indícios contra o Jacques Wagner fossem idênticos aos que tem contra o Ciro Nogueira, por exemplo. E não são. Tem muito mais coisa. Do Ciro Nogueira, eles aprenderam um documento que mostra que a emenda Master foi escrita dentro do escritório do advogado do Master. Mas o Ciro não está preocupado não, né? Ele está em Ibiza, está descansando. O Ciro também não com isso não, Demore. Já está acostumado, né? Deixa eu aproveitar e chamar o Em Detalhes amanhã, logo depois do N1, porque eu fiz uma entrevista com o cientista político Fábio Chape, e a gente detalhou, a gente mergulhou nessa história do Jacques Wagner.
fomos na história do PT. Inclusive, Jacques Wagner, né, que era o preferido de Lula para ser o candidato das eleições de 2022. Inclusive, o Lula queria que o Jacques Wagner fosse o ministro da Fazenda deste tinha governo. chance de ser o candidato. Então, assim, é uma amizade muito próxima. E eu fico me perguntando, Chico, se eles não fossem tão amigos, você acha que o Lula já teria resolvido essa história? O Lula costuma demorar muito nessa... Acho que está e, ao meu ver, é um erro. Nesse caso agora, eu acho um erro. Uma coisa é você pegar o exemplo do Lula acertando há 10 anos, hoje a velocidade da informação é outra. Eu acho que ele deveria ter chamado a sério. Aproveitava que a Gleisi já tinha falado, que o Haddad hoje volta um pouco a defender, mas o Haddad também já tinha falado. O Haddad também fala que tem que se afastar para ser investigado. Rogério Corrêa também. Rogério Corrêa também, e assim a boa parte do PT. E tinha uma conversa política e dizia, olha, isso vai causar um prejuízo na minha campanha. Afasta aí, Galego, um pouquinho, como ele chama o Galego. O Galego e tal, e vamos tocar a campanha. Se eu sou sua amiga e eu estou te prejudicando, eu peço para sair. Não estou Chico. desconfiando de você, você conta com a minha confiança e terá um tempo para a defesa. Pra se defender. Eu também fui acusado e sei como é isso e tal, e afasta ali com delicadeza. Eu estou até procurando aqui, não dá para lembrar de tudo, né? Rô, você considera o caso do Jacques Wagner indicialmente sério? Considera sério? Eu considero muito sério. Você considerava o caso do Silvio Almeida indicialmente sério? Muito sério Em também. quanto tempo o Silvio Almeida foi afastado? Eu levantei essa questão ontem aqui no programa com a Elô. E sabe o que a Elô falou para mim? Que, na verdade, esse caso do Silvio Almeida já circulava nos bastidores, o presidente já sabia há muito tempo e só resolveu demitir quando ele se tornou público. Porque foi exatamente essa provocação que eu fiz para Elô. Elô, com o Silvio Almeida, foi rapidinho. Quinta-feira, 5 de setembro de 2024, as primeiras denúncias aparecem no site Me Too. Sexta-feira, um dia depois, início da noite, Silvio está fora. Eu fiz essa provocação ontem para Elô Vilela. E assim, vamos lá, gente. Se já se comentava nos bastidores o caso do Silvio Almeida, tá? Todo mundo sabe de tudo em Brasília. Todo mundo sabe de tudo, todo mundo tem muita informação. Caso Master. A gente já levantou a bola algumas vezes aqui. Não se comentava do Jacques Wagner, se comenta do Jacques Wagner desde o ano passado. Há muito tempo. Desde o ano passado. Desde que surgiu. Quando a própria mídia fazia a equivalência, já juntando a direita, o Jacques Wagner era o contraponto da esquerda. Tanto é que no tal do PowerPoint da Globo, aquele PowerPoint horroroso, que tem lá do PT, é PT da Bahia. Já o único partido que entra ali, poderia ter entrado todos os outros, se fosse o caso, né? Aquilo lá é um desastre de PowerPoint. Mas já se sabia nos bastidores que tem ligação, não se sabe, ninguém está comprovando que ninguém é juiz aqui. O juiz é o juiz, o juiz é o André Mendonça, até prova em contrário. Mas eu acho que isso, não sei se cola, né? De não saber, uma surpresa. Será? Entendi. Não foi assim, né, da noite para o dia. Bom, o ministro Gilmar Mendes, do STF, ele disse que o ministro André Mendonça, que é o relator do caso Master, errou por ter participado das conversas para o acordo de delação premiada do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A fala foi durante o Roda Viva, programa da TV Cultura aqui em São Paulo. Vamos ouvir. André Mendonça disse que tinha recebido um advogado fazendo proposta de delação seletiva. E aqui já há uma impropriedade. Por quê? A lei não permite que o relator participe ou o juiz participe da delação. O acordo é entre o Ministério Público ou a Polícia Federal e o delator. Então aqui já há algo de erro crasso. Se está participando de conversas ou se está expulsando advogados do processo, isso tem algo de errado. Sei não, gente. Esse julgamento, essa investigação tem uma maré contrária muito grande. Se der bobeira, os Fui caras... delicada ao falar? Não, tem uma maré contrária e tem uma marolinha a favor, só cada vez mais. Claro, o Gilmar está fazendo o papel que a gente já falou na semana passada sobre ele. Teve um julgamento no STF que ninguém prestou atenção, que decidia se o Vorcaro e o pai, eu acho, ou o irmão, continuariam presos. Era o pai. Ninguém olhou para isso, porque era lá na turma, não sei o quê. Esse julgamento é um dos julgamentos mais importantes do ano, porque ali estava exposta a fratura do Supremo.
E a dúvida é se o Cássio Nunes Marques ia votar junto com o André Mendonça ou contra. A depender do voto dele, o Vorcaro e o Pai iam para casa. O Cássio Nunes acompanhou o André Mendonça. O André Mendonça se portou de um jeito ali, eu não sei se o Chico chegou a olhar os vídeos, me impressionou porque acontece, geralmente quando chega um cara novo no STF, se não é um cara grande, assim, que tem nome e tal, tipo Flávio Dino, esse já passa reto na catraca. Mas aconteceu com o André Mendonça, aconteceu com o Cássio Nunes e tal, eles são vítima de bullying durante um tempo. É tipo estagiário, né? Tipo estagiário. O Gilmar cansou de dar na cabeça dos dois, a gente já mostrou um monte de vídeo aqui, toma peteleco, sabe aquela brincadeira que você toca no ombrinho de um lado e olha pro outro? Fica assim, os caras ficam, né, Chico? Os caras ficam... Coloca um rabo de papel, né? Rabo de papel, pisa no tênis branco, os caras ficam até um inferno a vida dos caras, entendeu? Nesse dia, o André Mendonça meio que fez a prova de fogo. Ele enfrentou o Gilmar, ele foi pra cima, ele argumentou. Vamos lembrar, o Gilmar já tinha dito, meses atrás, quando vazou, 5 de março, lembra como se fosse hoje, 5 de março, se não estou enganado, vazou as conversas da Peleleca. Lembramos da Peleleca? Sim. Vaza a conversa da Peleleca. O Gilmar já prontamente fala, não, isso aí vazamento pode gerar nulidades. Vazamento nunca gerou nulidade no STF até onde eu me lembre, tá? Porque vazamento pode vir de advogado, pode vir de polícia, pode vir do tribunal. Pode ser... Vazamento, se for o caso de você desconfiar que veio de dentro de uma estrutura de Estado, você investiga, identifica e pune o agente público que tem por dever fazer a guarda. É uma punição administrativa, pode até perder o emprego, tá? Não gera nulidade de um processo desse tamanho. O Gilmar pegou uma pulga e falou, meu Deus do céu, estão matando o elefante. E agora, ontem, no Roda Viva, depois de tomar um pau, né, do André Mendonça na argumentação da semana passada, e aqui não estou heroificando André Mendonça, nem nada, não sei, elogia juiz antes do jogo acabar. Não é isso que eu estou falando, estamos colocando as coisas como estão. O Gilmar vai para o Roda Viva e fala do André Mendonça o que não teve coragem de falar para ele lá na frente, porque esse caso, o André Mendonça contou nesse dia do julgamento, Chico. Sim. Contou para a turma, e o Gilmar estava lá. E o Gilmar não falou, não, mas se o senhor recebeu, o senhor tá errado, não pode gerar nulidades. Não, aí ele vai no Roda Viva e fala, Gilmar Alexandre, tá? E uma Toffoli, e uma galera que está por trás dali, não é segredo para ninguém que adoraria fazer a varinha de condão e fazer o caso assim, ó, puf! Sumir, né? Então, é essa briga que está dada, Chico. O duelo é esse, o duelo do momento é esse. Quando nessa decisão era do pai do Vorcaro e do primo do Vorcaro. Primo. O que fugiu no carrinho. Cansado. O que fugiu no carrinho de golfe. O que fugiu no carrinho de golfe. Pai e primo, perfeito. E ali ficou muito evidente que o Gilmar estava querendo mandar um gavetão ali, bem gavetado. Não só o Gilmar, né? Não só o Gilmar. Porque o tom era esse, o tom que ia ser dado era esse. Exato. E ecoa ontem no Roda Viva. Exato. E se cochilar, vai pro gavetão. Exato. Tanto é que a briga, para encerrar, a briga de manter o Toffoli no caso ou não, o Toffoli foi o primeiro juiz desse caso. Tomou várias medidas ali, né? Eu não vou nem analisar se as medidas que ele tomou estavam certas ou erradas, tá? Não é esse o caso. O caso é o seguinte, o Toffoli tomou várias decisões e existiu uma briga ali para manter o Toffoli, no caso. Se dependesse de algumas pessoas dentro do Supremo e na política quase que inteira dos interessados em derrubar o caso, eles manteriam o Toffoli. Por quê? O Toffoli fez negócio com os investigados. Obviamente ia derrubar todo o processo, porque um juiz suspeito. Gente, é tão evidente isso. No caso do Moro, as pessoas espernearam e tal, não sei o quê, com razão. No caso, você imagina você pegar um juiz, qualquer juiz, você bate o carro, entendeu? Chega lá, manda arrumar numa oficina, a oficina faz um monte de cagada no seu carro. Você processa a oficina. Você chega lá na frente do juiz, o juiz é sócio do chapeador, entendeu? Não dá. E aí o juiz fica no caso. Cara, você vai pleitear que suba o caso pro tribunal, pro TJ e para onde for, para suspeição do juiz, ele é sócio do cara.
O Toffoli fez negócios com a família Vorcaro, Fabiano Zettel, Tayayá. Em que mundo alguém vai dizer que ele deveria continuar no caso? Isso sim ia ensejar a nulidade do caso. Todo, ia derrubar todas as decisões que o Toffoli tomou. Né? Então, a briga é desde o começo, é desde cedo, não é de agora, não. E não vão parar. Pois é. Segue o jogo ali. Segue o jogo. Porque eu tenho uma boa aqui para você, porque o ICL vai colocar, mais uma vez, o poder público contra a parede e investigar o caminho do dinheiro no maior esquema de corrupção desse país. Ah, isso aí tá demais. Essa é a série Orçamento Secreto, que tem 6 episódios e revela casos de desvios de verbas por parlamentares em diferentes cidades brasileiras. A jornalista Manu Borges investigou os repasses à Associação Moriá, que fica no Distrito Federal. Essa associação recebeu cerca de 53 milhões de reais em repasse público e tem como sede uma sala simplesmente vazia. Vamos ver um trechinho, porque é de cair o queixo. Tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo, presidente da Associação Moriá. Antes de ser o chefão da Moriá, Gustavo Henrique Fonseca de Deus era cabo do Exército. Assumiu o controle da entidade em 2023. Foi aí que a associação passou a atuar com jogos digitais e recebeu em um ano os 53 milhões de reais das emendas. A Controladoria Geral da União identificou uma série de irregularidades, enviou para o Supremo Tribunal Federal, que determinou busca e apreensão com relação também a uma investigação da Polícia Federal. Assim como Gustavo, os outros diretores da Moriá também não tinham nenhuma experiência em educação. Um era motorista, outra esteticista e uma terceira era técnica de enfermagem. Setor de Autarquia Sul, quadra 4, bloco A, salas 915 e 916. Esse aqui é o endereço da Associação Moriá aqui no Vitória Officer Tower. Fomos até a sede da Associação Moriá no centro de Brasília. Silêncio total, tudo fechado, só uma placa na porta. Tá parecendo a produtora do filme do Bolsonaro, né? Que a gente bateu lá nos Estados Unidos e não tinha. Essa série tá demais. Hoje de manhã a Alice Marcial entrou no N1, falou da parte que ela fez, a investigação que ela fez. Ela foi lá, pegou um asfalto assim e começou a arrancar o asfalto com a mão, né? Eu até brinquei com ela que o sotaque mineiro maravilhoso. Tá saindo! O asfalto tá saindo. Eu falei, cara, assim, é impressionante. E o curioso é que Moriá, eu lembrava que é um termo bíblico, né? Eu fui dar uma pesquisada aqui que eu não lembrava o que é. Moriá é, tanto na tradição judaica, o mesmo lugar onde Salomão construiu o templo de Jerusalém, né? E na tradição do Gênesis é onde Deus pede para que Abraão sacrifique seu próprio filho, Isaac, episódio interrompido por um anjo no momento em que ele faria o sacrifício, né? Então, cara, além de tudo, os caras ficam lá catando nome bíblico, não sei o quê, sabe? É uma gente, velho, metendo a mão em grana do povo, sabe? E numa conversinha assim, 50 milhões. 50 milhões. Uma técnica de enfermagem. Inventam ali uma planilhazinha de educação, não sei o quê. Nunca viram a educação pela frente. Uma sala vazia. E levam esse dinheiro. Sala vazia. O que é um cara que era do exército, uma técnica de enfermagem, uma menina que colocava unha de gel, né? Não dá. E assim, profissões, não é isso a questão. A questão é que é gente que tá pegando dinheiro para fazer educação pública. Sabe o que eu fico me perguntando? Não falta dinheiro no Brasil, sabia? Não falta, pô. Não. Falta. Assim, um país como nós. Mas você pegou esses o que 50 a gente paga de imposto não é pouca Você coisa, mandou esses não. 50 milhões ali, que poderiam ter ido para a educação. Eles foram lá para aquela salinha, que aí é dividido com um deputado, 2 deputados, um assessor. Eles devem ter um candidato agora no distrital, agora em outubro. E é para esse esquema. E vai, né? Será? Não foi R$0 para a educação. 50 milhões, zero. É isso aí. Se a gente começar, a gente investigou 5, 6 casos. Eu até brinquei esses dias. Se ele tiver 5 mil repórteres, vai faltar repórter. Falta repórter. Aliás, façam a inscrição, que o QR Code está na tela, icln2.com.br. É isso. A gente vai fazer a transmissão nesse domingo, né? Domingo. E é gratuito, né? Para todo mundo ver. É uma série documental, está muito bem feita. E aí, só para encerrar, que eu tenho que sair, eu sei. Já passei 7 minutos do meu horário. Mas, ô, Ricardo, mais um só. Não, é porque eu estava vendo esses dias, cara, tem um negócio de educação, né? O que os caras estão fazendo agora, que é, assim, é surreal. Os livros escolares são mandados para as escolas
nas grandes compras que o MEC faz. Então o MEC faz livro e manda para a escola lá que você estuda, lá no Mato Grosso. Eu vi da prefeitura lá do Abílio Brunini. Sim. O careca, aquele que era o bolsonarista, xarope, que tinha lá no coisa, virou prefeito de Cuiabá, né? Pessoas votam em cada coisa. A pessoa não votaria no cara para administrar a padaria, que a pessoa é sócia, mas assim, para prefeito, ótimo, né? É uma grande ideia, é genial. O cara, Chico, sabe o que eles fizeram? Eles receberam os livros. Aí eles decidiram não usar aqueles livros. E compraram outros. Então eles compraram livros para dar as mesmas matérias que tem na escola, os livros que já existiam, e aí, obviamente, apostilas de empresas privadas, isso e aquilo, e compraram livros de matérias que a escola não dá. Tem escola que tem livro para ensinar informática, a escola não tem laboratório de informática. Tem escola que tem livro para ensinar finanças pessoais, no currículo não existe finanças pessoais. O professor não pode inventar da cabeça dele, o currículo é feito no ano, ele vale por vários anos. E isso, eu comecei a ver que tem várias prefeituras que fazem a mesma coisa. Então, é um descontrole. Roberto, não falta dinheiro. Não falta dinheiro. Não, assim, se você começar a olhar, vejam a reportagem nessa série investigativa, né? A investigação que a Elô Vilela fez de uma moça que denunciou o caso e morreu. Sim. A questão do asfalto, que a Alice Maciel foi denunciar, aliás, tomou uma cotovelada, jogaram ela num canteiro lá, a gente mostrou a imagem esses dias aqui. Tem um caso em Santa Catarina, da Amanda, que a gente vai trazer essa semana, ainda não vou contar aqui. Tem esse caso agora, de grana para pessoas que faziam qualquer outra coisa da vida, os caras conseguem uma bolada de 50 e poucos milhões. Nossa. Sabe? Então, assim, é escandaloso, não perca, faça inscrição, que domingo a gente está com essa série espetacular no ar. É isso, domingo às 8 horas da noite. Corre lá, o endereço está na tela, o QR Code também, icln2.com.br. 10 minutos atrasado. Tá bom. Sabe o que eu vou fazer? Nada. Nada. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Obrigada, vou terminar de ver Amore. o 2 e depois Copa. Por favor, conta com a sua Nem sei audiência. que jogo tem hoje ainda mais. Conta com a que sua tem? audiência. Inglaterra e A Gana. Inglaterra tá não é rolando isso? agora, não sei. Quem vai contar o que está rolando no jogo é o Rodrigo Viana, quer O ver? Rodrigo chega com o placar, o garoto do placar. Ele atualiza. O meu sonho era trabalhar em rádio, em transmissão esportiva. Tempo e placar, atualize, plantão. Tempo e placar. Começando agora o segundo tempo, 0-0, Harry Kane não fez nenhum gol. Por Olha enquanto. lá. Então o jogo tá Inglaterra morto, o pessoal pode Gana. ficar por aí. Fiquem por aqui. Deixa para não. assistir mais tarde, Colômbia e Congo, que vai ter o... Será que o Patrício Lumumba, você viu que ele entrou? Sim, é no México, né, o jogo. O jogo é no México. O meu jogo é no México. Por isso que ele conseguiu entrar. Por então. enquanto. E a gente sim. vai ver o ex-atacante do Internacional de Porto Alegre, Ener Valência, também conhecido como Ener Falência, que é o único atacante que não sabe fazer gol da história das seleções. Mas ele é da... Colômbia. Colômbia. Não é do Colômbia. Equador? É Colômbia que vai jogar agora? É Colômbia que vai jogar. Colômbia mais tarde. Ou ele é equatoriano? Não, ele é equatoriano. Equatoriano. Ele realmente está bem atrapalhado no Equador. bem atrapalhado. Não acertou uma. Valeu, gente. Valeu. Valeu, querido. Mas Obrigado. só para não dar a informação pela metade, aquele que faz o papel de Patrício Lumumba, O torcedor, né? O torcedor que não tinha conseguido visto para entrar, eu vi hoje ele chegou. Eu achei que era nos Estados Unidos, mas ele chegou no México. Chegou então. no México. Ah, que legal. E tomara que deixe ele entrar no estádio e se vestir de Patrício Lumumba. Não digam assim, isso é uma movimentação política, porque né? Mas de história, essa altura da história. Quantos anos que morreu o Patrício Lumumba? 60 anos? Por aí. Por aí, né? O que não é político? Alguém Tudo me é responda, político, por favor, porque eu ainda não consegui botar um item nessa lista do que não é Não político. tem o que não seja, não tem o que não seja. E é tão legal aquela maneira como ele se veste. Um gesto. Maravilhoso. E a história do Patrício Lumumba, quem não conhece, depois do programa, vai lá pesquisar, porque vale muito a pena. Exatamente. Incrível. Tem até um filmaço, trilha sonora para um golpe de assistir. Estado. É maravilhoso. Para quem está curtindo o personagem da Copa, vá ver lá quem foi esse homem. Trilha sonora para um golpe de Estado é os Estados Unidos levando os seus músicos negros, afrodescendentes, para fazer, entre aspas, ali para fazer uma política lá no Congo, porque o Congo estava sob dominação dos Estados Unidos e da Bélgica. Belgas. Exatamente. E o Patrício Lumumba resistia a isso tudo. Filmaço. Filmaço. Vale a pena.
Vamos lá, meninos, porque o ministro Alexandre de Moraes deve estender por 90 dias a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A apuração é da Juliana Dalpiva, colunista do ICL. A defesa vai juntar laudos sobre a saúde dele, pedindo que Bolsonaro permaneça em casa, cumprindo a condenação de 27 anos por tentativa de golpe. Nos bastidores, a avaliação é de que determinar o retorno do ex-presidente à Papudinha possa gerar uma comoção entre os apoiadores bolsonaristas e que isso poderia influenciar na pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Por outro lado, a decisão pode deixar ou não Bolsonaro em casa. A decisão sobre deixar, vamos novamente aqui. Por outro lado, a decisão sobre deixar ou não Bolsonaro em casa pode levar em conta o depoimento que o ex-presidente deu hoje à Polícia Civil no Distrito Federal. Bom, os agentes ouviram Jair Bolsonaro sobre o inquérito que apura a apreensão de uma arma, registrada em nome dele. A arma estava com um militar durante uma blitz na semana passada no DF. Segundo a apuração do G1, Bolsonaro falou por cerca de 5 minutos e repetiu a versão que já tinha sido apresentada ao STF, de que tinha pedido ajuda a um militar da Segurança Presidencial, por identificar que a pistola não estava funcionando. O detalhe todo é que ele afirmou que não pediu para que o militar tirasse a arma de casa e levasse para o concerto. Ou seja, o Bolsonaro pegou a arma na mão e examinou a arma para ver que ela não estava funcionando? E aí o militar disse que levou a pedido de Bolsonaro. O Bolsonaro já disse que não pediu para o militar tirar a arma do condomínio. Então, temos aí uma contradição. Contencioso aí entre esse militar e o ex-capitão. Pois é. O advogado do ex-presidente, o Paulo Bueno, disse que o episódio não deve impactar a decisão de Moraes sobre a prorrogação da prisão domiciliar, já que as medidas cautelares não previam a entrega das armas. Vamos receber aqui o nosso convidado, o doutor Vitor Marques, para a gente conversar sobre esse assunto. Ele já me ouve? Olá, doutor Vitor. Boa tarde. Boa tarde não, boa noite. Olá. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Roberta. Boa noite, Chico Sá. Boa noite, Rodrigo. Um prazer e uma ação estar com vocês aqui no ICL. Doutor Vitor, a depender dos elementos reunidos no inquérito, as condutas do Bolsonaro e do militar podem ser enquadradas em quais situações, hein? Olha, é uma situação, como a franqueza já é comum ao ex-presidente, muito inusitada, né? Porque hoje ele está, e é importante registrar isso, numa situação de privilégio em relação a centenas de milhares de presidiários brasileiros. Porque ele teve... Está cortando bastante para mim, para vocês também? Para mim também. Vamos reconectar, mas o fato é que há uma contradição, né? Porque você lembra que o militar disse que levou a pedido de Bolsonaro que a arma estava quebrada e aí ele tinha pedido para sair para consertar. Agora o Bolsonaro está dizendo que não pediu para tirar a arma do condomínio. Eu queria ouvir o professor, o advogado, daqui a pouco ele volta para conversar com a gente, mas enquanto a nossa equipe reconecta com ele, além dessa contradição, Roberta, me parece que tem uma outra pergunta. Um presidiário pode ter uma arma com ele, ainda que a prisão seja domiciliar, Chico? Ele não deveria ter comunicado, enfim, eu tenho uma coleção de armas em casa, mantenho aqui, porque agora eu sou um preso e tal. Como é que isso funciona? Não sei se há uma regra para isso, mas me parece a lógica básica, elementar, é de que um presidiário não pode ter uma arma de fogo dentro de casa, senão ele passa a ser um perigo, porque ele pode tentar fugir apontando a arma contra quem está ali guardando a casa dele, né? Me parece óbvio. Segundo ponto, se o Bolsonaro sabe que a arma não estava funcionando, é porque ele testou. Tudo bem, pode ser que ele não tenha dado um tiro na parede lá no condomínio, mas ele foi dar uma brincadinha ali com o trabuco. Com o trabuco. Foi limpar a arma. Foi limpar, assim como ele fez com... Ele disse, meti o ferro ali na tornozeleira aí, entendeu? Fui ver se funcionava o ferro de solda. Então ele tem esse hábito, ele fica brincando com os objetos que ele tem ali dentro de casa, nesse caso uma arma de fogo. Então um trabuco, como diz o Chico Sá, é um pouquinho perigoso e inusitado para um presidiário. Imagine qualquer outro cidadão brasileiro que a polícia descobrisse, o cara tá, tudo bem, pode cumprir pena em casa, o que já é raro. Tá cumprindo pena em casa, a polícia descobre que o cara tem uma arma. Mas é 24 horas para estar preso, para ser levado para qualquer CDP, presidiário. Qualquer um seria. Mas vamos levar em conta essa questão aí da comoção, que ele vai sempre ser por causa da comoção, né? Vitimizado. Sei que entre uma conversa e outra, a família Bolsonaro, ela
nada, não, ela não cumpre nenhuma pena. Nunca cumpriu. Vê o caso do Carluxo agora. Pegaram a rachadinha, sobrou para todo mundo. 6, né? 6 funcionários do Sobrou gabinete. chumbo para todo mundo. O Carluxo não, continua na vida de luxo dele lá em Santa Catarina, candidatíssimo ao Senado. Então, é uma família que não costuma ser punida em nenhuma ocasião. É estranhíssimo. O Bolsonaro, desde aquela que ele queria sabotar o sistema de abastecimento d'água nos anos 80, no Rio de Janeiro, que era uma forma de chamar a atenção para aumentar o soldo da turma dele militar, desde essa época que ele era para ser castigado de alguma forma, ele escapa tudo. O Flávio vai escapar agora, não tem nem inquérito atrás do... Tem nem inquérito, ninguém nem quer mais saber dos 61 milhões dele. Então, é uma família que se dá bem com a ideia... Da impunidade. Da impunidade. Doutor Vitor voltou. Vamos lá. Me ouve bem? Obrigado. Eu escuto vocês bem. E vocês estão me Perfeito, ouvindo agora bem? sim, agora muito bom. Agora vai. Eu estou improvisando aqui, peço desculpas que eu estou num hotel em Brasília, mas faço questão, uma honra dialogar com vocês. Então, o senhor dizia que ele já tem um certo privilégio, né, de estar cumprindo a pena em casa. Então, era nesse ponto que estava quando cortou aqui a nossa conversa. Perfeito. Então eu vou reiniciar. Bom, em relação à prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro, ele hoje vive uma situação de privilégio quando a gente analisa a situação de centenas de milhares de presos no Brasil. Por quê? Há muitos presos que pleiteiam, né, o regime domiciliar para que possam ser atendidos em suas casas, com fundamentos, como, por exemplo, a idade avançada ou alguma doença, e não conseguem. Então, embora isso seja um direito previsto na lei, nem sempre é atendido pelo Poder Judiciário. O que eu digo eu espero que esse episódio, essa concessão que foi feita ao ex-presidente Bolsonaro, possa sensibilizar o Poder Judiciário para que pessoas, em especial pessoas negras de periferia, que não têm acesso a grandes advogados, também possam fazer jus a esse direito e que esse benefício vire no futuro um direito, né, para, claro, aquelas situações em que de fato há necessidade. Essa prisão domiciliar ela acontece porque a defesa do ex-presidente comprovou que há uma necessidade de tratamento médico e que o Estado, né, o sistema prisional, não conseguiria garanti-lo. Então, para a saúde, para a dignidade humana do ex-presidente, ele foi beneficiado com essa prisão domiciliar. Agora, o que pode fazê-lo perder essa condição? Primeiro, se ficar comprovado que não há mais a necessidade médica de tratamento de qualquer natureza e que ele pode, portanto, retornar. Ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão inicial em regime fechado e, portanto, ele precisa cumprir essa pena. Esse tempo que ele está em domiciliar se justifica pela questão de saúde. Agora, como nós já assistimos em relação ao ex-presidente, antes dele ser preso em definitivo, ele veio sofrendo restrições de liberdade. Primeiro foi retirado seu passaporte, depois foi imposto a tornozeleira eletrônica e depois foi imposta a prisão preventiva antes do cumprimento propriamente da pena. E por que isso aconteceu? Porque ele ameaçou o cumprimento da justiça. Então, se tiverem novos fatos que demonstrem que o ex-presidente está tendo qualquer iniciativa que vise a descumprir o regime domiciliar, ele pode sim ser punido. Não me parece, com toda a franqueza intelectual, que esse episódio da arma, completamente inusitado, seja suficiente para retirá-lo da prisão domiciliar se o estado de saúde dele exigir a sua manutenção. Agora, se diante desse episódio tiverem desdobramentos e novos fatos vierem à tona, pode sim prejudicar a prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro. Eu queria perguntar para o doutor se é possível pensar que um preso, ainda que seja dentro de casa, vamos dizer, o Bolsonaro é um ex-militar, vamos ser assim, né, dar todo o benefício da dúvida para ele, é um ex-militar, então é alguém que pode ter até uma coleção de armas em casa. Pode o sujeito cumprir pena num ambiente, pena de 27 anos, num ambiente em que ele tem à disposição ali ao lado uma ou mais de uma arma? Isso faz sentido? Não sei se está previsto em lei, porque me parece tão inusitado que talvez nem tenha um artigo específico para dizer, olha, quando em prisão domiciliar, o sujeito não pode manter uma arma dentro de casa. Mas não faz sentido, né, doutor? Mas, Rodrigo, também pensando, doutor, rapidinho, não
deveria estar na lista de restrições do ministro Alexandre de Moraes para o ex-presidente Jair Bolsonaro não portar armas? Olha, primeiro que essa prisão domiciliar ao ex-presidente está sendo garantida a ele em razão da dignidade humana, né? É importante registrar que o presidente sempre foi muito afetuoso ao uso de armas e também sempre teve um discurso que menosprezou, ridicularizou os direitos humanos e a dignidade humana. E agora ele está sofrendo na própria pele, entendendo que direitos humanos é garantido para todos, inclusive para quem está preso. Em relação à arma, me parece uma situação completamente excepcional e inédita. Não me parece razoável que se tenha uma arma acessível para um sujeito que está preso, né? Por mais que ele tenha sido militar, deve ter porte de arma, deve ter autorização para isso. Talvez o ministro Alexandre tenha pressuposto que ele não teria acesso a arma nenhuma, porque ninguém disse que ele teria arma em casa. Então, isso também, inclusive, não impede agora da renovação da prisão domiciliar do ministro Alexandre de Moraes registrar, né, o impedimento de acesso a qualquer tipo de arma. É o que me parece razoável nesse momento. Até porque quem precisa cuidar da própria saúde não tem tempo para ficar mexendo em arma. Deveria ter, né, Chico? Não deveria ter, mas trata-se de um preso cheio de manias, né, de... Regalias e manias. Regalias e manias. Ele não tem um bom comportamento, né? Ele é capaz desse tipo de... Regalias e manias é um bom título para o Bolsonaro. Mas doutor, já que a questão, doutor Vitor, já que a questão médica, ela prevalece, né? Não deve ter grande alteração, né? Porque se mantém o mesmo estado que justificou ele estar em casa, se o soluço voltou, se tem todo aquele alegado estado de saúde, não teria por que o ministro Alexandre de Moraes mandá-lo de volta para Papudim a essa altura, né? Se o estado de saúde, que foi a justificativa para ele cumprir pena em casa, prevalecer nesse momento, o que me parece possível é uma manifestação do ministro Alexandre restringindo também o acesso a armas, mas não que isso seria suficiente para alterar o regime nesse momento, né? Exceto se ele melhorar ou tiver algum fato novo, como, por exemplo, teve aquele episódio da tentativa de retirar a tornozeleira com uma manifestação agendada próxima à sua residência, e isso culminou na sua prisão preventiva. Só se tiver algum fato, né, que agrave, que demonstre um potencial desrespeito ao cumprimento da justiça. Pois a imprensa já ventila que as crises voltaram, né? De soluço, é um estado de soluço permanente. Que se agrava sempre que está terminando ali, né? Estado permanente de soluço. Exatamente. Se isso existe. Né? Vamos falar de Dark Horse um pouquinho. O presidente do STF, o Edson Fachin, ele vai ter que decidir, né, entre André Mendonça e Alexandre de Moraes como responsável pelo caso Dark Horse. A definição chegou na mesa de Fachin depois de a PGR se manifestar e recomendar que o caso fosse enviado para André Mendonça, já que ele é relator do caso Master no Supremo. A controvérsia surgiu depois do deputado Lindbergh Farias protocolar uma notícia-crime pedindo a ampliação do inquérito que investiga Eduardo Bolsonaro. Lindbergh queria que a PF relacionasse as ações de Eduardo nos Estados Unidos contra o Brasil ao financiamento do filme Dark Horse. O deputado também pedia a inclusão de Flávio Bolsonaro na investigação, já que foi ele, né, quem pediu dinheiro para o filme, né? Ele pediu a Daniel Vorcaro, a quem também chamou de irmão. Doutor Vitor, o que o senhor achou, né, dessa possibilidade do caso ir para o ministro André Mendonça? Bom, o que nós temos até aqui? Me parece que essa notícia-crime do deputado federal Lindbergh Farias, ela é consistente, porque não me parece razoável que um senador da República solicite a um empresário 75 milhões e a gente possa tratar esse episódio como se fosse um episódio normal.
né? Não é um episódio normal e merece toda a investigação. E também é importante, né, saber, a sociedade precisa saber qual foi o papel do ex-deputado Eduardo Bolsonaro na condução, né, dessa agência, dessas tratativas, num período em que ele já se encontra nos Estados Unidos, já por ter agido contra autoridades brasileiras. Esse é o panorama, né, dos fatos. Em relação a quem cuidará dessa investigação envolvendo o filme Dark Horse, aí é uma questão que é estritamente técnica, e aqui eu vou tentar ser o mais breve possível. A prevenção, ela está disciplinada pelo Código de Processo Penal entre os artigos 75 e 83. O que é a prevenção? Ora, se você já tem um juiz cuidando de um caso e surge um outro fato relacionado a esse caso, para que você não tenha o risco de decisões contrárias entre os juízes, o segundo caso fica com o juiz que já estava investigando o primeiro caso. Em brevíssima síntese, é isso. Ou seja, aquele juiz ele fica com toda a investigação envolvendo os fatos que ele já estava apurando. Nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes teve a cautela de, ao receber essa notícia de crime do deputado, alegando o envolvimento do senador Flávio, do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, ele disse o seguinte: olha, eu estou cuidando, né, de um processo que inclusive já recebeu decisão judicial aqui, que é o do ex-deputado Eduardo Bolsonaro por ter agido contra as autoridades brasileiras, mas também tem uma investigação em curso no Supremo sobre o escândalo do caso Master. E aí ele submete para o presidente do STF para que defina essa investigação que o deputado apresentou, esses fatos que o deputado levou ao conhecimento do STF, eles têm mais relação com o dinheiro do Banco Master ou com ações do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? Com toda a franqueza, pelo que está público até o momento, me parece que sim, esses fatos, assim como manifestou a PGR, têm mais relação com o caso Master. Nós estamos falando de cifras altíssimas que foram solicitadas ao presidente do banco, ao responsável pelo banco, numa relação que não é possível aferir de qual a qualidade dessa relação, qual a qualificação dessa relação, né? Vale lembrar que já existia uma relação pretérita entre os Bolsonaros e o Master. Me parece, às vezes, que não se dá muita visibilidade a um episódio que já é de bem antes, que é da eleição anterior, que o Fabiano Zettel doou dinheiro para a campanha do Tarcísio e doou dinheiro para a campanha do Bolsonaro. Então, assim, já é uma relação pretérita. Tudo bem, é possível essa doação. Ninguém aqui está fazendo juízo de valor precipitadamente. Agora, foi solicitado cifras milionárias para a realização desse filme. Aí tem algumas perguntas que me parecem natural, que todo cidadão brasileiro deve se fazer. Primeiro, se Dark Horse está custando quase 2 vezes o filme Ainda Estou Aqui, que foi premiado com o Oscar. Então o valor dele é 2 vezes maior. A segunda pergunta é, o que o Master estava fazendo com esse dinheiro ao dar? Ele estava dando esse dinheiro para o filme do ex-presidente ou ele estava investindo? Sim. Esse dinheiro é fruto de onde? Esse dinheiro ele foi realmente, ele seria todo utilizado ou foi todo utilizado para a produção do filme ou ele teve uma outra finalidade? Teve contrapartida para o Master dar esse dinheiro? Os bolsonaros devolveram algo pro então responsável pelo Master? São perguntas que eu acho que essa investigação, legítimas e razoáveis, né? Nós estamos falando de aproximadamente 75 milhões. Não são 75 reais. Assim, é orçamento de muitos municípios pelo interior do Brasil. Exato. Sim, cidades de 30 mil habitantes, 20 mil habitantes, tem um orçamento parecido com esse, que seria gasto no filme, para ser distribuído ao longo do ano, não de uma única transferência. Então, essas são dúvidas que precisam ser esclarecidas, garantindo, claro, e aqui eu sempre gosto de fazer esse registro, a presunção de inocência vale para todos, inclusive para aqueles que fazem política, constroem as suas plataformas agredindo a presunção de inocência, dizendo que bandido bom é bandido morto. Então, que vale agora que fique registrado a presunção de inocência, mas que esses fatos sejam esclarecidos. E, por fim, queria só fazer um registro. A condução do ministro André Mendonça, se esse caso seguir para aos seus cuidados, me parece que tem sido uma condução muito serena do caso. Nós estamos diante de fatos graves,
que estão sendo apontados pelas investigações, pela cobertura que a imprensa tem feita, e o ministro, pelo menos até aqui, tem conduzido isso com muita serenidade, sem, ao meu ver, sem ter objetivos já previamente definidos, como tinha o político Sérgio Moro na Lava Jato. E parece que na Lava Jato, o Moro já tinha o outro lado do rio que ele queria passar. Ele só precisava da ponte, ele já sabia onde ele queria chegar. Nesse caso, com toda a franqueza, não me parece que é isso que nós estamos vendo. Me parece que há uma condução serena, rigorosa, sobre fatos que são graves. Pois é. Bom, o caso explodiu no dia 15 de maio, né? Hoje é dia 23 de junho e nada da prestação. Nada da planilha. Eu ia lembrar isso, Roberto. Nada. O Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência, ele no dia 19 de maio, ele promete, no prazo de um mês, tudo isso que o doutor Vitor cobrou agora. Para onde foi o dinheiro, se o dinheiro é do Master, se foi um contrato, que tipo de contrato foi feito, para onde ia, era para produção, era para alguém viver nos Estados Unidos, todo. Ele prometeu todos esses detalhes no dia 19 de maio, ele falou, no prazo máximo de um mês eu entrego isso. Até agora ele não entrega nada disso. Sim, e o contrato seria importante até para a gente entender. Investiu o dinheiro, a contrapartida era aparecer o nome do Master no crédito dos filmes, como é comum, né? A Petrobras, o Bradesco, sei lá quem. Ou o Vorcaro era coprodutor, porque parece muito que o Vorcaro era coprodutor do filme, porque ele discute, ele tira a matéria sobre o filme do canal do Léo Dias, ele tira essa matéria aí que não é boa para o filme. Pois é, então parece que ele é coprodutor. E ele não quer que o nome dele apareça. Eu nunca vi alguém que investe no filme e não quer que o nome apareça. É aquela cláusula, né, de confidencialidade, que ele justifica a mentira por causa dessa cláusula que a gente também nunca viu. É isso. É isso. Tudo no ar, doutor Vitor Marques. Obrigada, viu? Volte mais aqui no N2. Muito bom. Obrigado, doutor Vitor. É um prazer, eu queria aproveitar a oportunidade para registrar os parabéns ao Orçamento Secreto, a série que vocês estão produzindo, um tema de extrema relevância. Eu estou debruçando sobre esse assunto no meu doutorado, escrevendo sobre isso, e me parece que eu acho que é um desafio que a gente tem pela frente, como equilibrar os poderes e retirar esse superpoder que foi dado ao Poder Legislativo. Muito bom. Obrigado. Obrigada. Ótimo. Boa noite. Que bom estudo, bom tema de estudo você escolheu. É isso aí. Muito bom. Olha só, gente, hoje à noite você sabe que tem um encontro marcado com o Precisamos Conversar. Dá uma olhadinha no recado da Ju Baroni para você. Olá, pessoal! Estamos aqui com uma convidada muito especial, a jornalista Cris Fibe, que vai contar sobre esse caso super comentado de abusos sexuais e morais contra meninas do Coral de Petrópolis. Também vamos falar sobre um projeto de lei que tira o direito automático da herança para as viúvas e sobre o assunto violência contra as mulheres, especialidade da Cris. Hoje, às 7h, depois do N2. Convidada super importante. Importante, sim. Se especializou nisso, né? Em denunciar e esclarecer também as mulheres e os homens, né? Principalmente os homens que precisam, acho que, mais esclarecimento do que as mulheres, sobre o que é... Quando que você está praticando um abuso e denunciar casos escabrosos como esse do qual ela vai falar. É importante, esses assuntos nos fortalecem, né? Até para a gente criar coragem para poder denunciar, porque muitas vezes ainda com a denúncia nós somos desacreditadas. É isso, coladinho no N2, tem Precisamos Conversar. E se você quiser receber o link da transmissão, é só acessar icl.com.br/vamos. Precisamos conversar, não é vamos, é precisamos conversar. Vamos conversar daqui a pouco, às 7h, quando começar o programa. Vamos receber o Lula, nosso colega Luiz Costa Pinto. Boa noite, Lula, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, bancada, audiência, Roberta, Chico e o nosso grande Rodrigo, que é o cara que entende de América Latina. Deixo já, acabo já com a curiosidade de vocês, tá? Pausa para hidratação, 0-0 ainda, Inglaterra e Gana. Muito bom, nada adoro. De desencantar aqui. Ele fez um suspense, eu achei que ele ia falar da eleição na Colômbia, ele está falando do jogo. Achei que era a novidade da Colômbia. É um olho no noticiário e o outro olho aqui na televisão. Na bola, né? É isso. Lula, onde é que você tá? Tô curiosa para saber, tô vendo essa logo, marca aí do É o novo estúdio, né?
O novo estúdio é o que eu chamo do Projac do ICL, né? É o complexo de estúdios, aqui do ICL em Brasília. Eu estou na mesa, do outro lado ali é o pequeno set, aonde a gente grava o Papo de Boleiro todo dia no Desperta, né? Eu, Fábio Panunzio e Alex Amorim. Aqui é o outro set e lá tem o estúdio normal. Que beleza! Muito bom. Adorei o nosso Projac. Muito bom. Brasília precisa desse espaço, né? Merece. Ô Lula, na sua coluna de hoje, você lembrou que a última pesquisa, Quest, indica que Flávio Bolsonaro perdeu muitos votos, né, do segmento evangélico. De um levantamento para o outro, o desempenho do 01 entre os evangélicos caiu de 9 pontos percentuais, enquanto Lula cresceu 7 pontos. O que está acontecendo ali nessa quebra? Será que os evangélicos não consideram Flávio um candidato, assim como Michele, evangélica, seria, talvez? Roberta, essa coluna eu mandei ela para o ar ontem à noite, ela entrou no ar na madrugada de hoje, 5h30 da manhã, e logo depois, por volta de 6h30, a gente teve notícia da operação em cima do Digimais, né, o banco da Igreja Universal do Edir Macedo. O que é que essa coluna mostra? Que a queda do Flávio Bolsonaro entre os evangélicos está dando bastante esperança da consistência da recuperação de popularidade do presidente Lula, porque várias denominações evangélicas, isso é relatado a partir de pesquisas qualitativas feitas tanto pelo PL quanto pelo PT e por partidos associados aos dois na campanha, a questão do filme Dark Horse e da exposição da amizade, né, da intimidade financeira do Flávio Bolsonaro com o Daniel Porcaro, com o Banco Master, é devastador no meio evangélico, não entre os pastores e bispos, não entre as lideranças das denominações evangélicas, mas na base do movimento evangélico, né? Porque isso tornou muito claro o personagem perverso que é o Flávio Bolsonaro, capaz de contar qualquer mentira, entendeu? Para consolidar essa imagem que ele tenta criar e para tentar manter na base evangélica aquele espaço que o clã já teve e que hoje no clã só uma pessoa tem, a Michele. E os evangélicos também sabem, já chegou lá na base, que não há uma boa relação entre Flávio Bolsonaro e Michele. Esse é o problema dele. Então, denominações como o Ministério Madureira, que é da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, ela é a maior das congregações evangélicas, reúne em torno de 12 milhões de fiéis, e o Ministério Madureira, dentro da Assembleia de Deus, é a segunda maior denominação. Eles já romperam com o PL e já estão apoiando internamente o Ronaldo Caiado. A Congregação Cristã Brasileira, CCB, que é a segunda maior das reuniões evangélicas, tem 4,5 milhões de fiéis nos seus diversos templos. A CCB já determinou a absoluta neutralidade nessa campanha, assim como a Igreja Adventista, a qual pertence o André Mendonça. Por filosofia, eles não vão deixar que aconteça em 2026 o que aconteceu em 2018 e em 2022 e que transtornou o movimento evangélico. Isso tem uma relevância muito grande no resultado final, né? E, por causa disso, por causa desse descolamento, o Flávio Bolsonaro sabe que a queda dele é consistente. E aí vem a denominação evangélica da Igreja Universal, que é neopentecostal, a qual pertence o Banco Digimais, né, que está sofrendo uma operação hoje,
E o Edir Macedo, que sabia que essa operação viria, porque o banco está virtualmente quebrado e precisou de um socorro dele mesmo, ele não vai, né? E ele também tem um partido, que é o Republicanos, ele não vai fazer uma adesão automática como ocorreu nas duas últimas eleições. Isso não é irrelevante no cenário da campanha, porque o Edir Macedo precisa ser apoiado por qualquer um que se eleja. Sim. E ele precisa restaurar pontes com o presidente Lula. Não, isso é importantíssimo essa leitura política né, em relação à Igreja Universal, que é muito forte no país inteiro. É um Edir Macedo que ele vai precisar do próximo governo. Se ele joga todas as fichas no Flávio Bolsonaro, complica a situação política. Então, eu achei a leitura completa porque você tem o caso do Edir Macedo mais evidente até pelo noticiário de hoje, do Digimais e tudo. Mas as duas primeiras informações que o Lula trouxe, que estão lá também no artigo, quer dizer, Congregação Cristã, que é super importante, é a segunda maior reunião de igrejas, né? E que é uma igreja que não é tão centralizada, aliás, não é nada centralizada, ao contrário da Universal, né? É uma igreja que tem poderes mais, assim, descentralizados. E a Assembleia de Deus, na sua vertente Madureira, né? Que é o bairro do Rio de Janeiro, né? Também declarando neutralidade, é isso, né, Lula? Ou seja, o bolsonarismo dessa vez não vai ter as igrejas, as lideranças por cima, com o pé atrás, e a base lá embaixo com o pé atrás por causa do caso de corrupção ou de envolvimento com um bandido, no caso do Flávio Bolsonaro com o Dark Horse. Então, seja por cima, pelas lideranças, seja por baixo, pelo povo evangélico, que muitas vezes professa com o coração, acredita naquilo tudo, nos ensinamentos, com fé, e olha, e vê um sujeito desse que se diz evangélico, e aí, meu irmão, manda aí 70 milhões. Entendeu? Não combina. Então tem muita gente escapulindo e os líderes percebem e também não querem se engajar numa candidatura contra a sua base, né, Roberta? Porque vale também, no caso das igrejas, essa leitura, né? O sujeito não pode bater de frente com a base dele que está desconfiada de um candidato como o Flávio. É muito relevante isso para a campanha, realmente. Essa leitura que o Luiz Costa Pinto traz para a gente é fundamental e pode ajudar a entender por que o Flávio cai um pouco e o Lula sobe um pouco nesse momento. Fundamental. Agora, Luiz, tem um outro tema aqui que eu queria conversar com você, que é sobre a situação, né, do líder do governo no Senado, do Jacques Wagner. O senador esticou a corda e apresentou um recurso para André Mendonça, pedindo a anulação da operação da Polícia Federal contra ele. A defesa argumenta que existem erros graves que comprometem a medida. Entre eles, o de que o senador jamais atuou no Congresso Nacional para favorecer o Banco Master. O que você achou desse pedido da defesa do Jacques Wagner, Luiz? Olha, Roberta, Chico e Rodrigo, um pouco antes de entrar aqui no programa, eu estava conversando com o pessoal de um movimento muito consistente, que é Lawfare Nunca Mais, né? E eles estão juntos com o Jacques Wagner nessa tentativa de anulação dessa operação no que diz respeito ao Jacques Wagner. Parece que há elementos jurídicos muito consistentes que ligam essa operação no que diz respeito ao Jacques Wagner, né, a operações, a ações, como nós já vimos no caso Lava Jato, de você fazer uma fishing expedition, ou seja, você plantar ali alguma isca para fazer uma busca e apreensão e trazer um enredo narrativo muito mais forte do que as provas em si. E essa é a argumentação do Jacques Wagner, a argumentação jurídica dele, e ele tem alguma esperança de que será bem sucedido. E é essa esperança que sustenta o posicionamento político dele, que eu acho que está errado, de se manter no cargo de líder do governo, provocando um desgaste desnecessário ao presidente Lula, ao governo federal e ao Partido dos Trabalhadores. O presidente Lula sempre falou, e eu já ouvi ele falando isso mais de uma vez,
em conversas, que não eram conversas com a mídia, com jornalistas, em conversas internas, em jantar, né, ele já disse mais de uma vez que ele é a última pessoa que vai impedir ou obrigar algum amigo dele, ou algum correligionário dele, ou algum ministro dele que saia do cargo para se defender. Ele pergunta: você me assegura da sua inocência? Você tem como correr atrás da sua inocência? Se a pessoa responde sim, então o que o presidente Lula fala é: então vá atrás, então corra atrás. Essa é uma postura, esse é um comportamento de quem é leal àqueles em quem acredita. Mas, nesse caso, eu acho que passou da hora de o senador Jacques Wagner adotar a solução Argrives, né? O ex-ministro da Casa Civil do Itamar Franco, Henrique Argrives, que foi acusado, naquele caso lá da CPI dos anões do orçamento, vamos até falar disso, tá, no documentário, né? O Henrique Argrives foi acusado por alguns depoentes de ter mexido com o orçamento da União, e ele garantia que não tinha. Ele saiu do Ministério da Casa Civil, né, no mesmo dia em que ocorreu a denúncia, disse que queria depor na CPI, que queria ser investigado pelo Ministério Público, foi depor, foi investigado, e no prazo de 10 ou 12 dias, ele voltou ao Ministério da Casa Civil, porque se verificou que nada do que se acusava era verdade, né? Então, o Jacques Wagner deveria, para o governo, ter se afastado, fazer a defesa dele e depois voltar. Essa era a melhor solução. É claro, mesmo que ele tenha essa linha aí de que está sendo vítima de lawfare e tudo, e que fizeram uma fish expedition, como explicou. Vai ter um tempo para provar isso. Pra provar. Mas não, ele no governo, ele vira ali uma vitrine, vira um outdoor gigante para ser enlameado. Está sendo já. E para devolver o tema corrupção a campanhas do PT. Sim. Que sofreu com isso historicamente, né? Então ele deveria tomar essa iniciativa, né? Muita gente no governo já dizendo isso. Então, claro, benefício da dúvida, se defenda, mas fora da liderança do governo, sim, né, Roberto? Sim. E se defenda, pode voltar depois, ele se retirar não significa que ele é culpado. Não. Né? Claro. Significa que ele pensa num projeto coletivo. Essa é a minha leitura. Agora, olha só, Lula, dentro do PT, quem saiu em defesa de Jacques Wagner foi Fernando Haddad. O ex-ministro da Fazenda e candidato ao governo de São Paulo disse que Wagner encaminhou votações contra os interesses do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A coluna da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, Haddad disse o seguinte, abre aspas, sou testemunha de que ele atuou contra o Banco Master e ajudou o governo a bloquear os interesses da instituição. Posso depor onde ele quiser. Por outro lado, a ex-ministra do Planejamento e Orçamento, a pré-candidata ao Senado aqui por São Paulo, a Simone Tebet, disse que a diversos veículos de imprensa, ela disse que Wagner já deveria ter deixado o cargo de líder do governo. Tebet pondera que o senador tem direito à ampla defesa, mas que deveria renunciar à liderança para não expor o próprio governo Lula. Até Simone Tebet. Aliás, a fala do Haddad não é contraditória com a da Simone Tebet, as duas se complementam. O Haddad diz, posso depor e tal, e testemunhar que ele, em muitos momentos, encaminhou decisões no Senado contra o interesse do Banco Master. Tem gente que diz o contrário, que ele também encaminhou a favor. Então, mas, enfim, isso aqui é o Haddad falando. O Haddad diz, eu posso testemunhar e tudo. Mas isso não é contraditório com o que está dizendo a Simone Tebet, também candidata ao Senado, dizendo, olha, ele tem direito à ampla defesa e tal, mas sai, meu filho. Está demorando para sair, né? Então é uma leitura pragmática da Simone Tebet e o Lula. Outro dia a gente lembrou esse caso do Argrives, que o Lula acabou de falar aqui, né, Chico? Esse caso do governo Itamar Franco, que era um presidente que tinha acabado de chegar ao poder na esteira de um escândalo do Collor, quer dizer, o Collor é derrubado por corrupção. O Itamar chega, não podia ter sombra não podia falhar nisso. Nessa área não, podia falhar em outras, nessa não. E aí, muito rápido, né,
o Argrives em se afastar e depois retorna, quando provou rapidamente que não tinha nada contra ele. O Jacques Wagner está demorando, talvez com medo de mostrar fraqueza, de depois perder espaço na disputa também na Bahia. Aliás, eu queria fazer essa pergunta para o Luiz Costa Pinto. Ele renunciar ao cargo ou ser afastado do cargo de liderança do governo, ele também renunciaria à candidatura ao Senado na Bahia ou ele continua candidato de qualquer forma na Bahia, pelo que você saiba, Lula? Não. Ele continuaria candidato na Bahia, até porque na Bahia o jogo é de empate, impacto dessas denúncias é menor do que no âmbito nacional. Por quê? Porque lá na Bahia, por um acordo, por um pacto não formal dos lados em conflito, né, que é o ACM Neto. O ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, recebeu dinheiro do Daniel Porcaro, acho que, se eu não me engano, 3,5 ou 4,5 milhões de reais, por uma consultoria que ele deu. Olha bem, eu conheço muito bem o ACM Neto. Eu nunca vi o ACM Neto trabalhar como consultor de ninguém. O ACM Neto sempre trabalhou nas empresas da família, né, na área de comunicação, na área de imóveis, né, compra e venda de imóveis e incorporação, e na política, né? Ele nunca trabalhou para ninguém como consultor, e ele recebeu dinheiro na conta, né? Mesma coisa o Rui Costa, que é o ex-ministro da Casa Civil, não que ele tenha recebido, que tenha feito nada, mas o Rui Costa, este sim, tinha uma amizade muito maior com o Augusto Lima, sócio do Daniel Porcaro, né, do que o próprio Jacques Wagner, né? E então, lá na Bahia, o impacto disso é muito menor, Rodrigo. Agora, eu quero concordar com você nessa questão do Haddad. O Haddad não deu uma declaração conflitando com a Simone Tebet, né? São declarações iguais. E olha, o Haddad, esse é o tipo de denúncia, o Haddad não teria, em nenhuma hipótese, ficado no governo se houvesse uma pequena acusação como essa contra ele. Porque acusar o Haddad de improbidade ou de algum gesto que sugira isso é algo que o revolta profundamente, é algo que o tira de rumo, como aconteceu quando ele estava disputando a prefeitura, e ele foi às últimas consequências e venceu todos os casos. Né? Todos os casos ele venceu judicialmente. Mas eu acho que, cá entre nós, tirando essa frase desse contexto, eu acho que eles podem usar contra o ministro, ex-ministro, no caso, né? Fernando Haddad, na campanha. Eu vi algumas pessoas dizendo que o Haddad tem uma eleição tão difícil em São Paulo, né, para tocar. Aliás, não sei se todo mundo sabe, mas São Paulo ia ter 4 candidatos. É o Tarcísio, que é favorito, o Haddad, o Kataguiri e o candidato do PSDB. Esses 2 outros renunciaram, sobraram só 2 candidatos, o Haddad e o Tarcísio. Provavelmente uma eleição de um turno só, em que o Tarcísio é favorito. Ele fazer uma declaração dessa, tudo bem, mostrando uma coerência, solidariedade, dizendo eu vi as coisas como elas são e posso testemunhar que o Wagner não encaminhou a favor do Master. Será que ele precisava fazer essa declaração a essa altura? Não precisava entrar nesse jogo. Não precisava. Até porque o próprio Haddad já havia dito que... falado sobre a opção de afastamento. Sim, talvez tenha sido isso, né? Ele foi cobrá-lo, né, por isso. Eu acho porque o Haddad, no primeiríssimo dia, já saiu dizendo, olha, eu acho que o melhor era o Wagner se afastar e se defender fora do cargo. Talvez tenha aí recebido cobranças do tipo, pô, você vai largar o cara no meio da rua na hora que ele está apanhando. Aí ele deu essa declaração agora. De qualquer maneira, enfim, é uma declaração coerente com o que o Haddad viu, e o Fernando Haddad é um personagem que em 40 anos de vida pública, você pode fazer críticas sobre o estilo, sobre comunicação, mas em relação a coisa de corrupção não tem um fiapo de nada. Você pode ficar de um lado, né, o Banco Master financiou a campanha de Tarcísio, e aí do outro lado você está defendendo. Pois enfim, porque... Ficar nesse joguinho de narrativas, porque né? o Haddad teria essa linha de... O Tarcísio é o cara que recebeu dinheiro do Zetel, do cunhado. Então, se alguém tem que se explicar... é o Tarcísio, e é mesmo, continua sendo o Tarcísio e a turma do Bolsonaro, e o Ricardo Nunes, o prefeito, e a gente sabe bem disso.
Agora, essa frase, talvez, eu vi algumas pessoas dizendo não precisava, né? Tirou um pouco da força na hora que ele tiver que confrontar o Tarcísio com essa questão do Banco Master e do Vorcaro. Você acompanha o relator, Lula? Acompanho o relator e quero agora só chamar para um outro tema que o Rodrigo puxou aí. A eleição que provavelmente será em um turno só em São Paulo. Não só em São Paulo, o Brasil está tão dividido que a gente caminha para a eleição de um turno só em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, na Bahia, no Ceará não. O Ceará tem ainda uns outros lá para baixo que compõem o cenário. Mas nesses estados que eu falei aqui, a gente caminha 4 estados relevantes, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, são 2 candidatos apenas. 2 candidatos. É isso aí. É isso. Deixa eu agradecer então ao Lula, que não está passando frio como a gente aqui em São Paulo, está em Brasília, um clima melhor e ameno. Vou desejar uma boa noite para você, com menos cobertores que nós aqui, viu? E avisar o Lula que continua 0-0 Inglaterra e Gana, viu, Lula? 0-0. Eu tô vendo aqui, nesse nosso Projac do ICL, tem monitores. Tem uma TV imensa aqui na minha frente, está passando o jogo dela. Que luxo, que luxo. Olha, isso aqui eu estava vendo que ele estava olhando para cima algumas vezes, era isso. Não é? Ele estava olhando para ver se o Harry Kane tinha feito gol ali. Mas não fez não, 0-0. Vamos lá, vamos lá. Beijo, Lula, obrigada. Valeu, boa noite para você. Valeu, querido. Boa noite. Olha, você sabe que a gente abriu um espaço, né, dentro do Papo Legal para uma conversa direta com os nossos jornalistas. O Chico foi. Já foi lá, já compareci. O Rodrigo também já. Eu vou semana que vem. Semana que vem eu também vou agendar o meu chat com vocês. Amanhã, ao 12h45, na sala Papo Legal com a redação do ICL, você vai conversar com o William De Luca. 12h45. Acabou o rolê, dá tempo de tomar uma água e vai poder bater um papo com o William De Luca. Rolezeiros, especialmente, convidados para bater um papo com o William De Luca. E o pessoal que acompanha o De Luca no N1, claro, também. Também, é isso aí, ó. Papo Legal com a redação do ICL. É só procurar a sala ali. Ao 12h45 tem William De Luca na área, tá bom? E por falar nisso, vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou a nossa enquete. Rapaz, vamos lá, se eu ganhei nessa parada. Vamos lá. Pergunta, as suspeitas contra o Banco Digimais mostraram falhas na fiscalização? 89% dizem que sim, o sistema financeiro está uma zona. Acertaram. Uma zorra completa. Exatamente. Acertaram em cheio. Eles acompanharam a mesa aqui, ó. 7% dizem sim, mas a PF tá aí para dar um jeito. Olha, e 4% dizem não, a fiscalização é eficiente. Muito bem, resultado final aqui da nossa enquete, 7 horas em ponto, precisamos encerrar. Precisamos encerrar, porque alguém precisa conversar. Vamos entregar para as meninas que precisam conversar. Obrigada, Rodrigo, obrigada, Chico. Valeu, querido. Obrigada, audiência. Vem aí uma roda competente de mulheres que falam sobre tudo. Precisamos conversar. Até mais. Até amanhã. Em Pojuca, Pernambuco, número 60 de uma rua sossegada. Simone morava com os pais e dava aulas na cidade mais rica do estado. Ela foi chamada para depor e poderia finalmente esclarecer a rota do dinheiro que sumia. Mas quando chegou o dia, não pôde falar. O delegado não estava lá. Tensa, Simone voltou para casa. Encontrou sua mãe no portão, mas também 2 homens do outro lado da rua. Foi quando ela se virou e perdeu a vida. Essa história que eu encontrei lá mostra um lado da corrupção que não é só notícia, não é só dinheiro, mas uma história de corrupção que ganha um rosto e um nome. Uma história que faz desaparecer vagas em escolas, leitos em hospitais e pessoas que imaginavam um futuro diferente para todo o Brasil. Acompanhe comigo, Heloísa Vilela, essa história de medo e silêncio no documentário especial do ICL chamado Orçamento Secreto. Ele vai ao ar no dia 28 de junho, às 8 horas da noite. Garanta seu ingresso gratuito.